Voltamos para o segundo bloco do Produtor Quer Saber, que hoje está recebendo a engenheira agrônoma Amanda Gaban. Estamos falando sobre condomínios de armazéns rurais. Amanda, no primeiro bloco a gente traçou um perfil, um panorama do Brasil, o déficit que é conhecido, as perdas no setor e tudo mais, e também mostrando os produtos em exportação. Agora, nesse segundo bloco, vamos conhecer o que são esses condomínios de armazéns rurais. Perante todo esse cenário, né, que a gente acabou falando tudo, da importância dos produtos agrícolas, principalmente dos grãos na balança comercial brasileira, e do gargalo que a gente tem no setor de armazenagem, alguns produtores rurais eles estão se organizando na forma de condomínios de armazéns rurais, que é como se fosse um empreendimento entre eles, né? E é uma nova forma de organização que ela já vinha há algum tempo atrás, mas ela está tomando mais força hoje em dia, né? Nesses últimos anos, devido ao nosso déficit de armazenagem. É uma forma que eles estão enfrentando, tentando driblar esse gargalo. Além disso, eles conseguem obter algumas vantagens desse sistema de condominial. Então, os condomínios de armazéns rurais, ele é um tipo de organização entre produtores rurais vizinhos, né? Eles podem ser parentes ou não, de produtores de grãos ou produtores pecuários também que têm atividade de grãos, então eles podem utilizar dessa atividade também para alimentação animal. E eles têm o objetivo de investir em silos e armazéns graneleiros, né, a fim de obter as diversas vantagens provenientes da armazenagem e desse tipo de sistema condominial também, que vem da linha do associativismo, que é semelhante a uma cooperativa ou cerealista, só que é um modelo bem mais simplista. E eles visam principalmente a redução dos custos deles, né? Que hoje em dia os custos de produção eles são bem altos, né? E principalmente com a parte de logística, esses custos acabam encarecendo o produto mais ainda no final. E principalmente voltado para o aumento do lucro deles também, né? Porque na realidade a importância do silo é bem essa, na realidade você conseguir vender na melhor hora, no melhor momento, e também a questão do frete, né? Daqui a pouco o frete naquele momento não está interessante, você tem o armazém, nesta linha, né? E essa daí é uma das principais vantagens que a gente tem desse sistema condominial, né? Que é uma vantagem estratégica, né? Então eles conseguem viabilizar o escoamento estratégico da produção, quando eles principalmente entre safras, né? A gente está com o frete lá em cima, né? Ocorre a falta de caminhões, que é o principal mecanismo de escoar essa produção. E isso acaba encarecendo muito o custo para o produtor. O produto ele acaba ficando com preço maior. Por causa disso, o lucro dele diminui. E quando eles têm esse sistema de condomínios de armazéns, é deles isso, né? É um investimento próprio deles, é um empreendimento deles. Eles podem deixar toda aquela produção guardada ali nos silos deles, né? E eles podem fazer esse escoamento no momento que eles quiserem, em qualquer momento do ano. Isso não vai interferir. Então, se eles não tivessem os silos e armazéns para guardar essa produção, eles tinham que escoar rapidamente essa produção. E aí eles iam enfrentar mais ainda os problemas com a logística. Dessa forma que eles já podem contornar esse problema e eles podem ter um lucro maior ainda com a produção. Então, quando a gente tem uma grande oferta no mercado, o preço geralmente ele acaba caindo um pouco. Se eles conseguissem, por exemplo, vender esse produto entre safra, né, o preço geralmente ele pode ficar um pouquinho escalonado, o preço às vezes pode ficar um pouquinho mais alto, elevado, eles vão conseguir ter um lucro maior. Então, essa é uma das principais vantagens desse sistema também. Bom que a tecnologia também evoluiu muito. Você trouxe algumas fotos aí de um condomínio? Ah, sim. Essa daqui é uma imagem de satélite, né? E aqui é um exemplo de um condomínio de armazém rural da região de Ipiranga do Sul, próximo a Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Então, a gente observa como que é a formação dele. Geralmente, esses condomínios, quando eles vão se estruturar, esses produtores já têm a área deles, né, a produção deles, a fazenda. E o que geralmente eles são associados a algum outro tipo de cooperativa e etc, alguma associação, só que eles querem mais ainda, então eles querem reduzir mais o custo deles e aumentar o lucro. Então eles viabilizam esse tipo de estrutura, eles se organizam entre produtores rurais vizinhos, geralmente, né, próximos, tem que ser próximos, porque quando eles fazem isso, eles compram um pedaço da terra, ou eles já têm alguma terra, então é em torno de 6 hectares essa terra,
E a partir daí eles começam a viabilizar toda a estrutura de armazenamento. Os tubos, tudo, o galpão, a área administrativa, e geralmente isso daqui também fica próximo a uma rodovia, né? Se a gente tiver sorte, é por uma rodovia asfaltada, né? Que no sul as condições das rodovias são um pouquinho melhor que do... né? Estratégico. As especificidades de cada área, né? É uma localização estratégica que eles fazem a montagem do condomínio, que é em volta dos próprios produtores. E quando eles fazem essa localização estratégica em volta dos próprios produtores rurais, condôminos ali, né? Eles vão ter uma diminuição do custo com transporte também. Porque o deslocamento deles vai ser bem menor do local que eles produzem para chegar ali na estrutura de armazenagem. Isso vai diminuir bastante o custo deles. Tem alguns até que eles são praticamente vizinhos ali daquela estrutura de armazenagem, então o deslocamento é só sair da fazenda e colocar dentro do silo, né? Tem toda a estrutura, né? A recepção, a secagem, os armazéns, você consegue fazer toda essa movimentação na hora certa. É super organizado. Aí aqui, ó, tem até algumas fotos específicas de dentro, né, desse condomínio. Então, quando você sai aqui do local da estrada, da rodovia, você chega, funciona como um sistema de armazenagem comum, né? Tem a balança, aqui a área administrativa deles, geralmente o condomínio de armazém rural, eles elegem um gerente, né, um condômino, né, para conseguir coordenar todas as atividades ali. Tem alguns condomínios que eles pegam, contratam essa pessoa de fora, né, para poder não interferir ali, valorizar a ideia de um ou valorizar de outro. Então, eles pegam uma pessoa neutra para isso. E é ótimo para a gestão do condomínio isso também, né, porque consegue conciliar todas as ideias. Então, aqui a gente tem a entrada, a balança, então ali eles pesam, né, a carga, o caminhão que chegou da fazenda deles, né, dos produtores condôminos. Lá eles já descontam, eles fazem a amostragem, eles descontam o percentual de impurezas e da umidade relativa também. E ali tem uma particularidade dos condomínios também, que eles descontam uma taxa condominial ou uma taxa administrativa, que é uma taxa para poder manter o condomínio também funcionando ali, né? E essa taxa, ela é muito variável, assim, de um condomínio para outro. Depende do que foi organizado, né? Depende do que foi organizado quando eles criaram o condomínio, né? Então, ela pode ser, assim, 2%, um desconto de 2% para todos os produtos, soja, milho, aí no caso da região do sul tem trigo também, né? Ou ela pode ser variável, ela pode ser em torno de 2,5% para soja, 3,5% para milho e 3,5% para trigo. Isso é algo que eles chegam no consenso na hora que eles criam um condomínio que está por escrito no estatuto deles. O produtor precisa se preparar antes de entrar em um condomínio e como funciona na prática esse condomínio? Na verdade, o produtor ele já tem uma formação antes, né? Ele já vem produzindo todo o soja, o milho dele, o trigo, né? Só que ele não dispõe daquela estrutura de armazenagem, né? Então, o que acontece? Eles se juntam, esses produtores rurais, que eles querem viabilizar esse investimento, esse novo empreendimento. Eles fazem algumas reuniões, conversam, eles podem até fazer algumas visitas em outros condomínios também para poder entender, visitar algumas cooperativas, cerealistas também, né? E aí, eles têm algumas especificidades, né? Então, em torno de 8 a 26 produtores rurais que formam esses condomínios, é um número mais baixo, né? É um modelo bem mais simplista. Geralmente, eles produzem em torno de 224 a 840 mil sacas, né? De todos os produtos. Número também bem variável, depende, né? Do tipo de produtor. Eles também conseguem viabilizar em torno de 6 a 11 silos, né? Torres de armazenagem, número também variável. E aí tem até uma característica própria que eles conseguem viabilizar isso para poder ampliar essa estrutura. Eles têm mais força para poder ampliar essa estrutura através de financiamento ou até com a taxa condominial que eles cobram também, porque é um modelo assim, se ele tiver uma boa gestão, tem um bom retorno para eles, né? E aí eles têm a própria estrutura de armazenagem também, que é uma vantagem deles. Então, essa estrutura ela não é de terceiro, é dos próprios produtores rurais, né? Eles têm o estatuto interno, como eu tinha falado, né? Diversas vantagens competitivas, também é um modelo empreendedor, proporciona também a diminuição de vários gargalos logísticos, por exemplo, com custos altos com transporte e do próprio sistema de armazenagem também. Se eles fossem deixar essa produção no armazém terceiro, eles iam ter um valor maior descontado.
E quando eles fazem a criação também, tem uma outra particularidade deles, que é o sistema de cotas. Então, assim, eles veem o tamanho da propriedade de cada produtor, a porcentagem, e essa porcentagem ela vai ser proporcional dentro do armazém. Então, se um produtor produz 100 hectares, por exemplo, ele vai ter essa proporcionalidade para conseguir armazenar aquilo dentro do armazém, para conseguir guardar aquela produção dele. Então, por exemplo, o produtor 1 é formado por 10 condôminos. Então, o produtor 1 ele tem direito a 15% de toda a estrutura, ok, desse sistema de cotas. A 20%. E como é que funciona na prática, então? Só para mostrar a última parte daí, né? Na prática, então, aqui é uma figura bem esquemática, simplista, né? Então, ela mostra, assim, a logística, a produção e a comercialização desses condomínios, depois que eles criam esse condomínio. Então, a gente pode dividir, assim, em duas partes isso, né? A gente tem a parte do campo e a gente tem a parte do condomínio de armazém rural, que é toda a parte de armazenagem, né? Essa parte do campo, ela é igual em qualquer tipo de produtor rural, então você tem a produção, a colheita, a armazenagem que depois vai para o condomínio de armazém, a comercialização e a venda, que podem ser próprias do produtor. Só que o que acontece? Na parte de insumos e sementes, geralmente quem são esses produtores condôminos, eles conseguem fazer a aquisição desses produtos através do condomínio. E eles têm um lucro maior com isso, porque eles estão em mais as principais vantagens aí, né? Isso, eles estão entre vários produtores, né? Então o preço desses produtos, eles conseguem barganhar mais. A parte também de comercialização e venda pode fazer própria, mas geralmente eles fazem através do condomínio, pelo gerente ou por uma pessoa específica que vê as cotações diárias e consegue viabilizar isso também. Aí a parte do condomínio propriamente dita, né, também é como se fosse uma estrutura normal de armazenagem. Você tem a pesagem, a amostragem, o galpão ali que... Toda a estrutura normal do a armazém. limpeza, secagem, os silos e armazéns. E depois tem a parte estratégica também de comercialização e venda, né? Que você pode fazer através do condomínio e a partir daí todos os custos logísticos ficam para o terceiro. Então essa é uma grande vantagem para eles também. Ok, eu agradeço a participação da engenheira agrônoma Amanda Gaban. Muito obrigado pela participação. Muito Seja obrigada. sempre bem-vinda. Bom dia. Muito obrigada. Bom dia.